Pessoal, na segunda parte da aula sobre o diagrama de sequência, na primeira aula a gente viu a sintaxe do diagrama de sequência e principalmente a equivalência com o diagrama de comunicação e por que a gente tem o diagrama de comunicação e por que a gente utilizou ele lá atrás com o padrão Grasp Expert, né? A gente viu que o diagrama de sequência ele é mais expressivo do que o diagrama de comunicação. E nessa aula a gente vai fazer um diagrama de sequência um pouco mais complexo para mostrar como que esse diagrama de sequência pode ser importante como um artefato de documentação final e para entender melhor a implementação de partes mais complexas. E também daí vocês podem tirar a conclusão de como esse diagrama que a gente vai criar seria complicado de ler esse mesmo diagrama se fosse um diagrama de comunicação. Então a gente fez o calcula-data de evolução, tanto diagrama de comunicação como de sequência, e agora a gente vai fazer o emprestar livro. Aqui a gente vê que é o include, né? Então o calcula data de devolução faz parte do emprestar livro. Por isso que o calcula de data de devolução era chamado dentro da classe empréstimo. Vamos lá. Então vamos só pensar um pouquinho. O emprestar livro ele é uma funcionalidade que não necessariamente fala só do empréstimo, né? Vamos relembrar um pouco o caso de uso. Então, o emprestar livro, ele vai ter uma série de regras que vai verificar se o aluno está cadastrado, verificar se ele tem pendências, né? E daí sim vai começar o empréstimo. Aqui, então, por isso que quando a gente fez o diagrama de comunicação de sequência do calcular data de devolução, o empréstimo já estava criado, o livro já estava criado, porque faz parte do empréstimo, né? E o calcula data de devolução é aqui, ó, o ponto 7, né? Que é um ponto de inclusão. Ele tem uma parte lá do final dessa funcionalidade. Então vamos começar a criar o diagrama de sequência desse caso de uso. Bom, o primeiro passo, ele é um passo opcional, né? Não era obrigatório, né? Então, o aluno apresenta os livros ao funcionário de sua identificação, só para a gente contextualizar. Realmente, o passo que começa o sistema é o passo 2. O usuário, o funcionário insere a identificação e os livros no sistema. O que a gente vai tentar fazer aqui é fazer um mapeamento entre as regras do caso de uso com os métodos que são necessários para implementar cada regra, tá? Então a gente vai fazer esse mapeamento. Então, primeira coisa, se inicia com o funcionário, porque é o funcionário que realmente interage com o sistema, inserindo dados no sistema. Algumas coisas que a gente pode considerar: assíncrona, e estamos utilizando o estereótipo de boundary, ok? Então aqui a regra que essa etapa do diagrama de sequência representa. Então essa regra aqui representa o passo 2 do caso de uso. O funcionário insere a identificação e os dados e os livros do sistema. Então o objetivo é realmente mapear requisitos lá descritos na forma de caso de uso. Poderia ser feito de outra forma no diagrama de sequência. Segunda regra, né, o terceiro passo do caso de uso é o sistema verifica se o aluno está cadastrado. Lógico, o caso de uso vai estar descrito para o entendimento. Nós, como engenheiros de software, temos que pensar agora todas as classes responsáveis por isso. É por isso que a gente falou de acoplamento, de coesão, né, de métodos, fizemos um diagrama de classe antes, né, e a gente vai pensar como essa regra realmente precisa ser implementada. Bom, primeira coisa, estamos usando classe de controle. Aqui vamos usar uma classe de controle geral, uma facade, né? Então, uma classe de controle para o sistema inteiro, a biblioteca. Poderia ser por caso de uso, mas aqui só para entendimento, vamos por biblioteca. Primeira coisa, aplicamos o padrão creator, criamos a biblioteca. Segundo, chamamos o método realmente de emprestar, porque essa classe controle vai coordenar todas as etapas necessárias para realizar o empréstimo.
Aí, a gente está verificando se o aluno tem pendência. Quem é responsável para verificar se o aluno tem pendência? A classe pendência. Então, a controle instancia o aluno e chama o método verifica aluno. Mas, existe uma classe específica para verificar se tem pendência. Então, desculpa. Aqui a gente está verificando se o aluno está cadastrado. Verifica aluno. Então, essa regra especificamente vai fazer a verificação se o aluno está cadastrado. A gente ainda não está trabalhando com persistência de dados. Claro que precisaria ir lá no banco verificar se o aluno está cadastrado. A gente vai evoluir esse diagrama aqui mais para frente quando a gente falar da camada de persistência. Mas só para chegar nessa regra, a gente viu que tem outras classes nesse meio. Então, aquela regra textual, a gente precisa de outras classes aí nesse meio. Bom, o sistema verifica se o aluno tem pendências. Quem é responsável por verificar se tem pendências? A classe débito. Contudo, quem que acessa a classe débito? Se vocês forem lá no diagrama de classe, vocês veem que a classe débito é relacionada com o aluno. Então, de novo, a classe controle chama agora o quê? Um verifica débito em aluno, que vai ser um método delegado. E aí sim, dentro desse método, ele vai criar o débito e vai verificar se tem débito. Mesma coisa, não vou repetir, mas assim, daqui para frente, todas essas verificações, empréstimo, todas as criações deveriam estar tendo uma classe, teria que estar acessando algum método de persistência. No caso aqui, a gente está trabalhando só a partir da classe de controle, com a regra de negócio. Então aqui a gente mapeou a regra 2, 3 e 4 do caso de uso. Tá? Então a 4 precisa dos dois métodos. O aluno verificar o débito em aluno e ele vai delegar esse método para débito. Bom, 6 é um loop. Né? E aí a gente tem aqui algumas coisas claras. Eu nem destaquei aqui, mas aqui está claro já que vai ter a criação do empréstimo. Então quem vai criar empréstimo? A gente já tratou isso quando a gente falou sobre classe de controle. Depois que a gente criar empréstimo, o que a gente precisa fazer? Verificar se o livro pode ser emprestado. Vamos ver então essa regra. Bom, antes de criar o empréstimo, a gente vai verificar se o livro pode ser emprestado. Por isso que a gente não destacou a regra do empréstimo. Quem cria livro é a biblioteca. Então, foi lá e deu uma criação do livro. E, depois de criar o livro, chamamos o método verifica livro. Na verdade, vai precisar também da classe título. Então, livro instanciou título. 6.1 verifica se o livro pode ser emprestado e fez isso um loop. Por que precisa do título? Porque para instanciar o livro, você precisa dos dados do título. Ok? E aqui um loop para cada livro. Aí a gente teve que voltar, porque não faz muito sentido, né? Quando você faz a regra, tudo bem, você está fazendo o entendimento, mas no nível de implementação não faz sentido você criar um empréstimo se você não tiver livros que possam ser emprestados. Por isso que primeiro a gente fez o 6.1. Bom, aí a gente vai criar o empréstimo. Bom, vamos lembrar do acoplamento. Né? A gente já tinha visto na aula passada que a biblioteca não pode estar acoplada diretamente a empréstimo. Então, o que a gente faz aqui? Cria empréstimo chamando aluno e de aluno, então, vamos emprestar. Aqui a gente vê que a gente está fazendo o quê? Aqui começa realmente a regra de emprestar. Esse método emprestar da biblioteca, ele trata todas as regras que estão dentro do empréstimo, que foi verificar pendência, verificar débito, verificar se os livros podem ser emprestados. E aqui realmente vai começar o empréstimo. Né? Bom, quem vai fazer o empréstimo é a classe empréstimo, mas para controle não acessá-la diretamente, a gente colocou ela em aluno, e, né, que é um método delegado, e aí ela vai passar para empréstimo. Mas antes de chamar o método de empréstimo, a classe aluno instanciou o empréstimo, que é a regra 5.
Aí nós temos a regra 6.2 e a 6.3. Quem vai criar item de empréstimo é a classe empréstimo. Então, 6.2, o sistema cria um item de empréstimo. E 6.3, já na criação do empréstimo, você pode associar o livro que foi retornado aqui de controle, passou aqui no array, né? Então, a gente já sabe todos os livros que querem ser emprestados, e para cada um desses livros vai ser criado um item e associado ele. Então, na criação do item do empréstimo, a gente já associa esse livro ao item de empréstimo. Então, aqui vai ser o quê? Né? E o sistema associa, que é o 6.3. Então, isso vai ser um loop, né? Então, vão ser criados vários itens e cada item é associado ao livro que está fazendo o empréstimo. Eu vou desligar aqui meu monitor para a gente ver a finalização das regras. Bom, então, a gente tem aqui que o passo 6, ele engloba tudo isso daqui, né? Talvez a forma que foi descrito não seria a melhor forma de implementar, então a gente deu uma adaptada. Então, na primeira aqui a gente faz a verificação dos livros, né? Então a gente vê claramente aqui que o 6 divide em duas partes. Aqui e aqui. Ok? Então o empréstimo começa realmente daqui para baixo, né? O emprestar mesmo, que é a responsabilidade da classe empréstimo, e para não fazer, para a gente diminuir a coesão, a gente chamou esse método da classe aluno. Aqui. A gente chamou esse método da classe aluno, que criou o empréstimo e então delegou ele. Bom, para a gente fazer o empréstimo, a gente precisa do aluno, que já está aqui no próprio aluno chamado, e os livros que querem ser emprestados, que foram passados aqui por parâmetro. Para cada item, para cada livro emprestado, a gente fez um loop e associou ele a um livro. Ok. O sistema calcula a data de devolução, que a gente já fez essa regra. Então, basicamente é o quê? Aqui começa, lembra que tinha uma chamada ao método, então começa a data de devolução exatamente aqui no passo 7, no qual ele chama esse cara aqui, ó, calcula a data de devolução. Então, basicamente, é esse aqui, né? É esse diagrama. A gente tem aqui a chamada, que é a mesma que está aparecendo lá, e vai ter toda essa regra que a gente já fez na aula anterior. Aqui vier o passo 7, calcular a data de devolução, e a gente transpôs para cá. Tá? Então, ele virou aqui o passo 2.6.2, porque tudo isso está dentro do empréstimo, 2.6.2. 2.6.2.1 é emprestar, depois 2.6.2 calcula a data de devolução, daí vai calcular a data de devolução de cada item, verificar o prazo, get prazo e depois set a data de devolução. Esse cara a gente poderia, é todo aquele passo 7, né? A gente pode suprimir ele ou não e deixar em diagramas separados para o diagrama começar a não ficar tão complexo, ou pode deixar no diagrama e é vocês que decidem. Então, a partir finalizou a data de devolução, ele vai retornar o quê? Um empréstimo que vai chegar até o funcionário. Então, esse dali foi o diagrama completo do empréstimo e foram utilizadas todas essas regras, todas essas classes aqui. Controladora, débito, aluno, empréstimo, item de empréstimo, livro e título. Foram as classes utilizadas para fazer essa funcionalidade e o diagrama de sequência mostrou a colaboração entre essas classes para realizar esse empréstimo. E aí, imaginem, né, acho que é até um exercício que eu vou propor, né, mas imagine para o diagrama de comunicação você visualizar a sequência de ações para realizar esse empréstimo, tá certo? Então esse é o diagrama de sequência, ele ajuda muito a entender como que é a implementação das regras e é bastante utilizado aí, como pode ser bastante utilizado como uma documentação final, né, para mostrar como que regras são executadas. Aqui o principal é
ficou muito claro, espero, né, que tenha ficado muito claro como que um requisito que estava numa linguagem textual foi mapeado para uma implementação orientada a objeto, certo?